Só quem já sentiu o chão desaparecer sob os pés vai entender o que aconteceu com o Léo. O rugido era ensurdecedor, uma mistura de metal se contorcendo e vidro se estilhaçando, enquanto seu jato particular, o símbolo máximo de seu poder, despencava dos céus como uma estrela cadente em chamas. O alarme na cabine gritava em pânico, mas o som mais alto era o do seu próprio coração batendo descontrolado contra as costelas. Lá fora, através da pequena janela, o mundo girava numa confusão de azul e verde, e ele sentiu um calafrio que não vinha da altitude, mas de uma certeza terrível. Seu império de milhões de dólares não podia comprar um único segundo a mais de voo. Meu nome é Léo, ele pensou, o grito preso na garganta pela força da queda. Eu construí tudo isso, cada negócio fechado, cada risco calculado, cada dígito na minha conta bancária, eu os conquistei. Sacrifiquei jantares em família, aniversários, os primeiros passos dos meus filhos, tudo em nome do sucesso que me colocou neste avião. E agora, aqui estou eu, preso a uma poltrona de couro italiano, despencando para o nada. O último contato com a torre de controle havia sido uma sentença, falha catastrófica e irreversível nos motores. Seus pilotos, homens experientes, lutavam em vão contra o inevitável. A fortuna que lhe dava acesso aos céus agora era a mesma que o arrastava para a terra. Em meio ao caos, enquanto objetos flutuavam pela cabine em gravidade zero, sua mente buscou refúgio em uma memória distante. Ele se viu pequeno na casa simples de seus pais, ouvindo sua mãe ler histórias antes de dormir. Ela sempre terminava com uma oração, pedindo a Deus e aos seus anjos que o guardassem de todo o mal. Ele havia zombado daquela fé ingênua quando se tornou um mestre do universo, trocando a proteção divina pela segurança de apólices de seguro e tecnologias de ponta. Agora, com a estrutura do avião gemendo sob a pressão, a lembrança da voz suave dela dizendo: "Você nunca está sozinho, meu filho", era a única coisa que ecoava acima do barulho da morte iminente. Se histórias sobre momentos que transformam tudo, como esta que estamos começando a contar, despertam algo em você, considere se inscrever no canal para acompanhar cada parte desta jornada. Naquele instante, com os olhos fechados, aguardando o impacto final, Léo não fazia ideia de que o céu estava prestes a se mover de uma forma que nenhuma engenharia aeronáutica poderia explicar. O pânico inicial, aquela explosão de adrenalina que congelou seu sangue, começou a dar lugar a uma resignação fria e amarga. A queda, que parecia durar uma eternidade, era um relógio cruel, marcando os segundos que lhe restavam. Léo olhou para o seu sócio, um homem pálido e de olhos arregalados que rezava em voz alta, e sentiu uma pontada de desprezo. Onde estava a fé dele quando fechávamos negócios duvidosos? Onde estava Deus quando brindávamos ao lucro, sem se importar com quem ficava para trás? Pensou Léo. Para ele, a fé era uma muleta para os fracos, e agora, no fim, parecia que todos se revelavam fracos. Ele se recusava a ser um deles. Agarrou-se ao seu orgulho como um náufrago se agarra a um destroço, tentando encontrar lógica e razão no meio do caos. A luta de Léo não era mais contra a gravidade, mas contra si mesmo. Sua mente, treinada para analisar riscos e encontrar soluções, trabalhava em alta velocidade, mas só encontrava becos sem saída. Ele repassava mentalmente sua vida, não com arrependimento, mas com a fúria de um jogador que perde a partida final por um golpe de azar. As lembranças de sua mãe e suas orações agora o irritavam. Eram como fantasmas de um mundo que ele havia rejeitado, um mundo de fraqueza e superstição. Proteção divina. Ele zombou em seus pensamentos, enquanto o avião vibrava violentamente. Onde está ela agora? O barulho do vento contra a fuselagem era como um uivo, um lamento que parecia zombar de sua arrogância. Enquanto o chão se aproximava vertiginosamente, uma imagem clara invadiu sua mente. O rosto de sua filha pequena, na noite anterior, mostrando-lhe um desenho. Era um anjo desajeitado, com asas de algodão coladas no papel. "É para te proteger no céu, papai", ela dissera com a pureza que só as crianças têm. Na hora ele apenas sorriu, afagou seus cabelos e guardou o desenho na pasta, mais preocupado com a reunião que teria na manhã seguinte. Agora, a lembrança daquele gesto de amor puro o atingiu com a força de uma turbulência. Era um sinal, um
o último chamado daquela inocência que ele havia perdido, mas que seu orgulho ainda se recusava a aceitar. O mundo que ele construiu, feito de aço, vidro e números, estava se desfazendo, e no meio dos destroços de sua própria vida, ele se via confrontado não pela morte, mas pela verdade. Naquele momento, enquanto ele lutava contra a própria alma, Léo não imaginava que o céu já estava se movendo por ele, não por causa de sua força, mas por causa da fé de alguém que nunca deixou de acreditar. O avião atravessou uma densa camada de nuvens, e de repente, o chão se tornou terrivelmente visível. Uma vasta e impenetrável floresta de pinheiros se estendia até onde a vista alcançava, uma armadilha verde e mortal. O ponto sem retorno havia chegado. A razão, a lógica, o orgulho, tudo se dissolveu diante da imagem do impacto iminente. O grito dos pilotos na cabine se calou, substituído por um silêncio pesado, a aceitação do fim. Foi nesse silêncio ensurdecedor que a voz de Léo, pela primeira vez em décadas, se ergueu, não em pensamento, mas num sussurro rouco e desesperado que mal saiu de seus lábios. Deus, se você existe, minha filha. Ele não conseguiu terminar. Não era uma barganha, não era uma promessa. Foi a rendição completa de um homem quebrado. No instante em que ele pronunciou aquela palavra, a queda pareceu se intensificar. Um pedaço da asa se partiu com um estrondo metálico, e o jato começou a girar em espiral, tornando a descida ainda mais violenta e caótica. A força G o esmagava contra o assento. A visão escurecia nas bordas. O desespero atingiu seu pico. Era o fim. A morte não era mais uma possibilidade, era uma certeza que se aproximava a centenas de quilômetros por hora. Ele fechou os olhos, não mais para se preparar para o impacto, mas porque não havia mais nada para ver. O império de Léo, sua vida, seu futuro, tudo se resumia àquele giro mortal em direção ao chão. E então, no meio do caos, uma mão tocou seu ombro. Firme, calma. Léo abriu os olhos, confuso. Ao seu lado, o sócio estava desmaiado, pendendo contra o cinto de segurança. Não era ele. Vindo do fundo do avião, onde a tripulação de cabine deveria estar, um homem estava de pé, perfeitamente equilibrado, como se estivesse passeando num parque. Ele usava um uniforme simples de comissário de bordo que Léo não se lembrava de ter visto antes. O homem olhou para ele, e seus olhos não continham pânico. Apenas uma paz que desafiava a realidade da situação. Ele se inclinou e disse, sua voz clara e serena sobrepondo-se ao rugido do vento: não tema, a oração de uma criança tem muito poder. E foi quando tudo parecia irremediavelmente perdido que algo, lá fora e aqui dentro, começou a acontecer. As palavras daquele homem misterioso, a oração de uma criança tem muito poder, ecoaram na mente de Léo, não como um som, mas como um calor que se espalhou por seu peito. O medo paralisante que o dominava começou a se dissipar, substituído por uma sensação que ele não experimentava desde a infância, a de estar sendo cuidado. Ele olhou para o rosto sereno do comissário e, pela primeira vez, não viu um funcionário, mas um mensageiro. Naquele momento, a preparação espiritual de Léo não foi um ato de jejum ou uma longa oração. Foi um instante de pura e total entrega. Ele parou de lutar, parou de questionar. Ele simplesmente assentiu com a cabeça, um gesto mínimo, mas que significava a rendição de uma vida inteira de autossuficiência, seguindo uma direção que não veio em palavras, mas em um impulso profundo em sua alma. Léo fechou os olhos novamente. Desta vez, não para esperar a morte, mas para se conectar com a única coisa que fazia sentido naquele caos, a imagem do desenho de sua filha. Ele se agarrou àquela lembrança do anjo de algodão, como se fosse a própria mão de Deus. Ele não pediu para ser salvo, não pediu para sobreviver. Em seu coração, agora quieto, ele fez um único pedido silencioso: que ela saiba que eu a amei. Foi um ato de fé não na própria salvação, mas no amor que o conectava à sua família, o único tesouro que agora ele reconhecia como verdadeiro. Enquanto o jato continuava sua espiral mortal, algo sobrenatural começou a se manifestar, discretamente. O giro violento do avião não parou, mas pareceu abrandar. A vibração que ameaçava desintegrar a fuselagem diminuiu, tornando-se um tremor mais constante, quase como se uma mão invisível estivesse segurando a aeronave, não para pará-la, mas para guiá-la. O som do vento mudou de um uivo de fúria para um sopro poderoso e controlado. Eram mudanças sutis, quase imperceptíveis para uma mente em pânico, mas para Léo,
que agora estava em um estado de estranha calma. Era como se a própria física estivesse sendo reescrita ao seu redor. Quando uma alma se rende, o céu inteiro se mobiliza. Se você acredita que até nas maiores tempestades existe um propósito divino, continue conosco e considere se inscrever para ver como essa história se desenrola. Mal sabia Léo que, enquanto ele se agarrava à memória de um anjo de papel, o plano para o seu resgate já estava em plena execução. Nos céus, o comissário de bordo, aquele anjo em forma de homem, colocou a mão novamente no ombro de Léo e disse com a mesma calma sobrenatural: "Prepare-se." Não era um aviso de impacto, mas um convite. Lá fora, a floresta de pinheiros não era mais uma mancha verde se aproximando. Era uma parede de árvores a poucos segundos de distância. O fim era palpável. Então o milagre aconteceu. O avião, em vez de se chocar violentamente contra o solo, começou a deslizar. Não foi um pouso forçado, foi algo que a engenharia não pode descrever. As árvores mais altas, que deveriam ter rasgado as asas e a fuselagem, pareciam se curvar, seus galhos se abrindo como um corredor. O jato desceu por entre elas, o metal roçando nos troncos com um som agudo, mas sem o impacto devastador que deveria tê-lo pulverizado. Uma luz dourada, suave e quente, inundou a cabine, ofuscando o brilho vermelho das luzes de emergência. Não era a luz do sol, era algo mais puro, mais denso. Léo sentiu essa luz não apenas com os olhos, mas com a pele, com a alma. O terror da queda foi substituído por uma paz avassaladora, uma sensação de segurança tão profunda e absoluta que ele soube, com uma certeza que transcendia a lógica, que não estava mais sozinho. Ele sentiu a presença de Deus naquele avião de uma forma tão real quanto o assento em que estava sentado. Era uma proteção palpável, um escudo invisível que envolvia a aeronave, guiando-a através do perigo, amortecendo o que deveria ser uma colisão fatal. O avião finalmente parou, seu nariz afundado na terra macia de uma pequena clareira que não deveria existir no meio daquela floresta densa. O silêncio que se seguiu foi mais chocante do que o barulho da queda. Era um silêncio sagrado, preenchido apenas pelo som suave da respiração de Léo. Ele abriu os olhos, o corpo inteiro tremendo, não de medo, mas de assombro. O interior do avião estava um caos de papéis e objetos revirados, mas a estrutura principal estava intacta. Ele olhou para o lado. Seu sócio começava a despertar, confuso. Ele olhou para trás, procurando o comissário de bordo. O corredor estava vazio. O homem que o acalmou, o mensageiro da paz, havia desaparecido tão misteriosamente quanto surgira. O avião estava no chão, praticamente inteiro, no meio do nada. Eles estavam vivos. Mas o que aconteceu depois que o silêncio foi quebrado e Léo deu o primeiro passo para fora daquele avião foi ainda mais surpreendente do que o próprio livramento. Quando as equipes de resgate finalmente os encontraram, horas depois, não conseguiam acreditar no que viam. Um jato daquele tamanho, naquela clareira impossível, com os passageiros praticamente ilesos. Os peritos em aviação chamaram de 1 em 1 bilhão, uma anomalia estatística. Mas Léo sabia a verdade. Não foi sorte, foi um milagre. Nos dias que se seguiram, enquanto o mundo dos negócios noticiava sua sobrevivência inacreditável, Léo estava em silêncio. Ele não voltou para seu escritório no topo do arranha-céu. Em vez disso, seu primeiro ato foi pegar um voo comercial, um assento comum no meio de pessoas comuns, e voltar para casa. Ao abraçar sua filha, ele não sentiu o alívio de um homem que escapou da morte, mas a gratidão de um homem que recebeu a vida de volta. Ele segurou o pequeno desenho do anjo de algodão agora amassado e gasto, como a escritura de sua nova fortuna. A fé de Léo, antes uma memória empoeirada de sua infância, tornou-se a bússola de sua nova existência. Ele vendeu sua participação majoritária na empresa para o espanto de todos e usou uma parte significativa de sua fortuna para criar uma fundação de ajuda a famílias que passavam por tragédias repentinas. O homem que antes só via números em planilhas, agora via rostos, ouvia histórias e oferecia não apenas dinheiro, mas sua presença, seu ombro e seu testemunho. Sua família, que antes recebia apenas as sobras de seu tempo, agora tinha sua totalidade. Os jantares apressados foram substituídos por longas conversas e os fins de semana de trabalho por passeios no parque. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava em acumular, mas em compartilhar. Deus não o usou para pregar em púlpitos
ou para multidões, mas no silêncio dos atos de serviço. Ele se tornou um porto seguro para muitos, um homem cuja paz interior era tão palpável quanto a presença daquele anjo no avião. A grande lição que Léo aprendeu, lá nos céus, entre o pânico e a paz, foi profunda e simples. A vida que construímos para nós mesmos é frágil como um castelo de cartas, mas a vida que entregamos a Deus é sustentada por mãos que podem acalmar tempestades e abrir caminhos onde não existem. Ele entendeu que sua fortuna não era inútil, ela apenas tinha o propósito errado. Não era para lhe dar poder, mas para lhe dar a oportunidade de servir. Histórias como a de Léo nos lembram que a fé mais poderosa pode nascer nos momentos mais sombrios. Se esta jornada tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar a se inspirar com testemunhos de que o amor de Deus sempre encontra um caminho. E assim, o homem que pensou ter perdido tudo no céu encontrou nos destroços a única coisa que realmente importava, aprendendo a viver de verdade pela primeira vez.